Boa noite. Boa noite. Há 47 dias do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral tem um novo presidente. Mais de 2.000 convidados acompanham a posse do ministro Alexandre de Moraes. Ex-presidentes, governadores, embaixadores estrangeiros e o presidente da República, Jair Bolsonaro. O Brasil bate recorde de candidaturas de mulheres e negros nas eleições de outubro. A Polícia Federal investiga a ação de grileiros para expulsar agricultores e derrubar áreas de mata nativa no sudeste do Pará. No Rio Grande do Sul, um temporal de granizo mata uma pessoa e destelha milhares de casas. Um levantamento mostra que as famílias mais pobres ainda não sentiram a deflação registrada pelo IPCA no mês de julho. O Jornal Nacional está começando. A Polícia Federal está investigando a ação de grileiros para expulsar colonos de um projeto modelo e devastar áreas de floresta no sudeste do Pará. Olha aqui, gente, botaram fogo aqui na reserva. Cadê o IBAMA? Cadê socorro esse fogo, gente? Por amor de Deus. Os relatos são de colonos que vivem no assentamento Terra Nossa, entre Altamira e Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O fogo se aproximou das casas, invadiu as lavouras e se espalhou com um vento para regiões de floresta. Eu peço às autoridades para me ajudar. Não sei o que eu faço. Esse é um assentamento modelo. Criado em 2006, faz parte de um projeto federal para manejo sustentável da floresta, com extração de castanha. Uma das moradoras do assentamento não pode ser identificada por questões de segurança. Segundo ela, as queimadas estariam sendo provocadas por grileiros que invadiram lotes ocupados legalmente por colonos. Eles já vão na e tocando sangue, jogando papinho, Ainda segundo a moradora, policiais militares estariam apoiando os invasores e ameaçando os colonos. Eles tomam os lotes dos afetados, Toma. Bota a polícia pra gemar os afetados. Eu mesmo, a polícia esfregou um vagão nas minhas costelas que tipo me não no sangue. Depois o policial colocou arma na minha cara pra me poder desistir. Disse que era ele que tava atrapalhando as coisas. Eu tô com medo, eu temo pela minha vida, sim. A Polícia Federal disse que abriu um inquérito para investigar as queimadas e os conflitos no assentamento Terra Nossa. A apuração foi um pedido do Ministério Público Federal, que também cobrou providências urgentes do INCRA e da Prefeitura de Novo Progresso. As queimadas também atingem outras regiões de Novo Progresso, como a Floresta Nacional do Jamanchim. A Unidade de Conservação Federal foi a mais desmatada do país no ano passado, segundo dados do INPE. Os incêndios ainda se espalham por áreas de preservação permanente, as APPs, que são florestas às margens dos rios e no alto dos morros. Em uma dessas áreas, bombeiros encontraram várias garrafas com gasolina, abandonadas na mata. Tudo para atacar fogo no mato. É impressionante com que a gente luta e enquanto os outros querem destruir. Este mês, o Pará lidera o ranking das queimadas no Brasil. O estado tem 5 cidades entre as 10 com mais focos em agosto, segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Uma delas é Novo Progresso, o município que mais registrou queimadas nos últimos 5 dias. Há 3 anos, também no mês de agosto, Novo Progresso teve o chamado Dia do Fogo, quando o INPE registrou quase 1.500 focos na região em apenas 2 dias. Segundo a Polícia Federal, o inquérito para apurar se houve uma ação ilegal coordenada ainda está em andamento. Esta semana, mais de 40 instituições de defesa do meio ambiente e direitos humanos assinaram uma carta exigindo medidas para proteger as famílias do assentamento, combater a grilagem e os incêndios florestais. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. E a gente já começa falando de eleições. Gente, no dia 1 das campanhas nas ruas, Lula e Bolsonaro trocaram acusações e críticas nos seus palanques de manhã e à tarde. Mas agora à noite, eles ficaram frente a frente,
na posse de Alexandre de Moraes, ali na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O evento super concorrido e assistido com lupa por todo mundo e, claro, pelo nosso time também. O Theo Cury acompanhou tudinho e tem os detalhes pra gente. Oi, Theo, boa noite, muito bem-vindo. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Era um evento muito aguardado, tanto pelo discurso de Alexandre de Moraes, quanto também pela presença das diversas autoridades que foram convidadas. Todos os ex-presidentes, com exceção de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, estavam presentes neste evento, além de mais de quase 50 embaixadas, representantes de embaixadas, 22 governadores, enfim. Toda a sorte de autoridades da República estavam presentes nesse evento que contou com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet, 4 que lideram as pesquisas para o Palácio do Planalto neste ano. Alguns dos destaques da fala de Alexandre de Moraes nesse discurso em que marca a posse dele. Moraes foi muito aplaudido, foi aplaudido assim que tomou posse por cerca de 49 segundos pelos presentes no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Moraes fez uma defesa do sistema eleitoral brasileiro, disse que o Brasil é a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência, o que, na avaliação dele, é motivo de orgulho nacional. Ele foi ovacionado por cerca de 40 segundos pela plateia ao falar sobre essa defesa do sistema eleitoral brasileiro. Alexandre de Moraes disse no discurso dele que essa cerimônia de posse dele simboliza respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da democracia. E fez alertas do que vai ser a sua gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, como presidente e líder máximo da Justiça Eleitoral durante as eleições deste ano. Ele disse que a Constituição Federal não permite, principalmente no período eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, tampouco as manifestações visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. Ele diz também que a Constituição não permite a utilização da liberdade de expressão como um escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violências, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. E finalizou dizendo que a intervenção da Justiça Eleitoral será mínima na sua gestão, mas será pautada numa atuação célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas que estão escondidas no covarde anonimato das redes sociais. Esse foi o tom do discurso de Alexandre de Moraes. Terça-feira, 16 de agosto, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. No primeiro dia de campanha eleitoral, candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto vão às ruas. Lula discursa em porta de fábrica no ABC Paulista, acena para evangélicos e critica seu principal adversário. Se tem alguém que é possuído pelo demônio, é esse Bolsonaro. E Jair Bolsonaro volta a Juiz de Fora, em Minas, e defende pauta conservadora e de costumes. É que a minha vida foi poupada por ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria. Ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Declaro aceitado o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. E evento reúne no mesmo espaço desafetos políticos que trocam acusações e ofensas nas redes sociais e fora delas. Ministro Edson Fachin prorroga prazo para a inspeção das urnas eletrônicas e autoriza a participação de mais 9 militares no grupo que fiscaliza as etapas eleitorais. Preço do leite tem a maior alta do ano e litro já vale mais que o da gasolina. Pandemia agrava um problema que já era crítico no Brasil. O analfabetismo entre crianças de 6 a 7 anos passa de 40%. Estados Unidos anunciam realização de teste de míssil balístico intercontinental e descartam a ação como resposta ao aumento da tensão entre China e Taiwan.
Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o economista Gésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O ministro Alexandre de Moraes assumiu agora há pouco a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Thalita Laurino acompanhou a cerimônia de posse, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e do principal adversário político dele, o ex-presidente Lula. Boa noite, Thalita. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes já é o novo presidente do TSE. Portanto, caberá a ele comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de outubro. Ricardo Lewandowski assumiu como vice-presidente. Durante o discurso de posse, Moraes reforçou que não haverá tolerância com a propagação de fake news e pediu respeito à democracia. Vamos ver na reportagem. Foram convidadas cerca de 2.000 pessoas, entre candidatos, ex-presidentes e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Por isso, o esquema de segurança foi reforçado. Bolsonaro ficou ao lado do ministro Alexandre de Moraes e, pela primeira vez em um evento oficial, de frente para o principal adversário político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desafetos antigos, esta também foi a primeira vez que os ex-presidentes Michel Temer e Dilma Rousseff se encontraram oficialmente. Durante discurso, Moraes defendeu as urnas eletrônicas e condenou os ataques à democracia. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais, sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também defendeu o processo eleitoral. Prosseguiremos em nossa atuação fiscalizadora com desassombro e sem escândalos. Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Bolsonaro não discursou, mas as falas de Moraes contrastam com a linha adotada pelo presidente, que insiste há anos em levantar suspeitas sobre as eleições brasileiras. Bolsonaro também já atacou Moraes, a quem chamou de canalha. Moraes é relator no STF de investigações que atingem diretamente o presidente e aliados. Está nas mãos do ministro o inquérito das fake news, que apura a atuação de milícias digitais, e o que trata sobre a interferência na Polícia Federal. Moraes assume o comando do TSE às vésperas do pleito de outubro, que promete ser um dos mais acirrados e polarizados dos últimos anos. A tensão entre a Justiça Eleitoral, o Executivo e as Forças Armadas aumentou nos últimos meses. Olha, posses na presidência do TSE costumam ser cerimônias prestigiadas por autoridades mais protocolares. A cada 2 anos, sempre um ministro do Supremo que está na corte naquele momento, porque existe um rodízio e ainda não foi presidente, vira presidente e isso fica tudo dentro do script. Esta troca de comando, esta de hoje, foi diferente de todas as outras por causa de Jair Bolsonaro e de sua escalada golpista. E é justamente sobre ele, sentado ali, ao lado de Alexandre de Moraes e diante daquela plateia, que recai a principal consequência do evento de hoje. De um dia para o outro, ficou muito reduzido o espaço para contestar o resultado limpo e livre das urnas em outubro. Olá, no Jornal da Globo vamos mostrar a cesta básica ainda mais cara em São Paulo, com o leite como principal vilão em julho. Microempresas respondem pela maioria dos empregos formais gerados nos últimos 12 meses. Carlos Alberto Sardenberg explica como os gastos pré-eleitorais do governo pressionam os juros e a posse do ministro Alexandre de Moraes no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro e 4 ex-presidentes comparecem à cerimônia. Eu te espero depois do Profissão Repórter. Os Pingos nos Is. Oferecimento Crise dos Três Poderes. Uma produção original Brasil Paralelo. Jovem Pan apresenta
Os pingos dos is. Especial Eleições 2022. Muito boa noite para você, são 18 horas e 6 minutos em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, especial eleições. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel e o Diogo Schelp. Vamos aos destaques. A campanha eleitoral começa oficialmente hoje no Brasil. Vamos detalhar e comentar a agenda dos principais candidatos à presidência. Daqui a pouco tem a posse de Alexandre de Moraes no TSE. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro escolheu Juiz de Fora, cidade onde sofreu um atentado em 2018, antes das eleições, para começar oficialmente sua campanha à reeleição nesse ano. Ao chegar à cidade, Bolsonaro fez um breve discurso para lideranças evangélicas locais. Na ocasião, ele disse que ganhou 2 milagres na cidade: uma nova vida e vencer as eleições, evitando um mal que rondava o Brasil. Olá, boa noite, bom fim de tarde, uma ótima noite para você. Estamos no ar com mais uma edição do UOL News, edição dessa terça-feira. Hoje é dia 17, ou me antecipei. Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição. Eu sou Diego Sarras, a partir de agora te faço companhia por aqui. E lembro sempre que você pode participar, marcar a gente nas redes sociais. Para interagir e participar, você pode acessar a página do UOL. Lá você tem a programação completa do canal UOL, tá certo? Além de jornalismo, tem entretenimento, tem esporte para você também acompanhar a programação ao longo de todo o dia. E para ver o UOL News, sempre em 3 edições, 8 da manhã, meio-dia e agora às 6 da tarde. Você nos acompanha também pelas redes sociais do UOL, no Facebook, no TikTok, na Twitch e no YouTube. Hoje tem enquete lá no YouTube para você votar. Essa aí é a pergunta. Você acha que o TSE vai endurecer o combate contra ataques às urnas eletrônicas? Pois é, Moraes agora assumindo a presidência daqui a pouquinho. Por enquanto, a maioria acredita que sim, 88%. 12% dizem que não. Participe, vote, já eu trago mais parciais. Essa enquete está sendo agora disponível, disponibilizada na nossa transmissão pelo YouTube, tá certo? Daqui a pouco, às 7 da noite, o ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse evento seria apenas um rito burocrático e ganhou status de grande momento da democracia por causa dos últimos atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o judiciário, em especial a Justiça Eleitoral. Além disso, o evento deve reunir os principais adversários dessa eleição que confirmaram presença. Além de Lula e Bolsonaro, também são esperados os ex-presidentes da República, entre eles Dilma Rousseff e Michel Temer. Temos conexão com Brasília? Não sei se já temos conexão, ainda não, né? Então vou chamar a nossa entrevista, porque sobre esse assunto a gente conversa agora com Luiz Fernando Amaral, advogado, que é professor de Direito da FAAP. O colunista Alberto Bombig me acompanha para essa entrevista. Uma ótima noite aos dois. Um retrato do primeiro dia da campanha eleitoral. Lula volta ao ABC, onde começou a carreira de sindicalista e político. Bolsonaro volta a Juiz de Fora, onde sofreu atentado há 4 anos. Posse de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral reúne presidente e 3 ex-presidentes da República. Estados Unidos testam míssil nuclear e Rússia diz que é provocação contra a China. Rio Grande do Sul sofre prejuízos com chuva de granizo e ventos de 150 km por hora. Além de vacina contra a paralisia para crianças, proteção contra outras doenças está atrasada. Dá para votar em trânsito nestas eleições, mas o prazo para fazer o pedido está terminando. Direção do PSG tenta selar a paz entre Mbappé e Neymar depois de mais uma disputa de egos. FIFA anula Brasil e Argentina pelas eliminatórias, que foi suspenso com a invasão de fiscal da Anvisa. Movimento que criou a Primeira República da América Latina, Revolução Pernambucana, é destaque no projeto especial da Band dos 200 anos da independência. A ideia da criação de uma república seduziu os rebeldes. Rússia lança cachorro-robô que dá medo, carrega uma bazuca. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Assaltantes tocaram terror num dos bairros mais movimentados de São Paulo. Em poucos minutos, vários motoristas foram roubados num arrastão.
9 da noite. Os bandidos armados abordam a primeira vítima. Ela acelera e consegue fugir. Outro motorista que vem atrás não tem a mesma sorte. Os ocupantes são obrigados a descer. O veículo é levado. Usando o carro roubado, os criminosos fazem mais uma vítima, um motorista estacionado. A quadrilha ainda aproveita para roubar celulares e carteiras de pessoas que estão na rua antes de fugir. Veja hoje no SBT Brasil. Começa a campanha eleitoral 2022. Lula visita a fábrica no ABC Paulista. Bolsonaro volta a Juiz de Fora, Minas Gerais. No Rio, 4 jovens estão desaparecidos e a polícia suspeita que foram sequestrados por milicianos. Na França, a suspeita de que um cachorro pegou varíola dos macacos do dono. E em entrevista exclusiva, Tite diz que ainda tem vaga na seleção e cita a boa fase de Pedro no Flamengo e André no Flu. Já já. Boa noite. Boa noite. O Rodoanel, que passa ao redor de São Paulo, tem ao menos 8 pontos de alta incidência de assaltos. A Via Expressa desvia o trânsito de caminhões que passam por São Paulo e serve também como caminho para moradores que trabalham nas cidades da região metropolitana. Os assaltantes sabem disso e atacam quem não está atento. Veja agora outros destaques do dia. Alexandre de Moraes toma posse e vai comandar as eleições. Como criminosos compraram um time de futebol para disfarçar o lucro da venda de drogas. Reportagem da Record TV sobre o tratamento do Parkinson é indicada ao principal prêmio da TV mundial. E a crise argentina. O país do churrasco vê a carne desaparecer. Em São Paulo, 4 pessoas foram mantidas reféns enquanto uma quadrilha invadia um centro de distribuição. Os criminosos carregaram 2 caminhões com aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Olá, boa noite. Boa noite, está no ar mais uma edição do Rede TV News. A polícia procura um homem suspeito de manter a ex-namorada em cativeiro no Rio de Janeiro. Ela teria sido agredida e estuprada. Veja agora outros destaques desta edição. O ministro Alexandre de Moraes toma posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mais 3 capitais ganham acesso à rede de internet 5G. A tecnologia já está disponível em 8 cidades. O presidente dos Estados Unidos assina uma lei que libera grandes investimentos nas áreas ambientais e da saúde. No esporte, tensão nos bastidores do PSG. Neymar e Mbappé estão em conflito. Essas e outras notícias agora no Rede TV News. Mais 2 suspeitos de extorquir dinheiro e roubar obras de arte de uma idosa no Rio de Janeiro foram presos. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo.